Em nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro Indulgência, e tem por título Ver. A visão não é exclusivamente dos olhos. Refletir é ver com a consciência. Imaginar é ver com o sentimento. Calcular é ver com o raciocínio. Recordar é ver com a memória. Por isso mesmo, a visão é propriedade vasta e complexa do espírito que se amplia e se enriquece constantemente à medida que poderes e emoções se nos desenvolvem e aperfeiçoam. Quem deseja realizar aquisições psíquicas de clarividência com proveito nos celeiros da vida, ilumine o próprio coração a fim de que o entendimento, em se exteriorizando através dos nossos sentidos, nos regenere o mundo interior, reajustando-nos o idealismo e equilibrando-nos os desejos na direção do bem infinito. Quem procura o lado melhor dos acontecimentos, a parte mais nobre das pessoas e a expressão mais útil das coisas, está conquistando preciosos acréscimos da visão espiritual. Enquanto nos confiamos às paixões perturbadoras, tateando nas trevas do egoísmo, do ódio, varando o gelo da indiferença, atravessando o incêndio da incompreensão e do desvario, ou vencendo os pântanos dos desregramentos da intemperança, não poderemos senão ver superficialmente os problemas inquietantes e dolorosos que a Terra se ajusta. Façamos luz no espírito e conseguiremos descobrir os horizontes da própria imortalidade. Todos enxergam alguma coisa na vida comum, entretanto raros sabem ver. Ajustemo-nos aos princípios do vidente divino que soube contemplar as necessidades humanas com amor e perdão do alto da cruz, e, por certo, começaremos desde agora a penetrar na claridade sublime de nossa própria ressurreição. Gente, o texto de hoje é um texto espetacular para a gente juntar ao Livro dos Médiuns quando estiver estudando a clarividência. Por quê? Porque o título é Ver, e a gente começa logo de cara a visão. É um dos 5 sentidos materiais. Olfato, tato, paladar, visão e audição. Os 5 sentidos aqui, o corpo. Mas o Emmanuel vem convidar a gente a enxergar um pouquinho além, a ver um pouco além. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a visão do plano espiritual normalmente não se faz com esses olhos aqui. Não é. Definitivamente não é com esses olhos. É interessante que quem conhece algum médium vidente, o médium vidente ele enxerga melhor de olho fechado do que de olho aberto. E é uma experiência até interessante, que olha, você está percebendo que tem um espírito aqui do teu lado. Aí você olha para cá e eu não estou vendo nada. Eu fecho os olhos e ele está ali. A pessoa vê melhor de olhos fechados. Mas a gente começa por exemplo, quando a gente começa a ler o livro Nosso Lar e começa a tentar compreender a obra de André Luiz, tem um momento no livro que eles explicam como é que aquela colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses, explica assim as etapas, né, de fundação. E fala, mas como que foi fundada? Ela foi fundada através da idealização. Quer dizer, alguém começou a imaginar aquilo, outro espírito comprou a ideia também, reforçou aquela visão, e aí, através puramente de forças mentais, até porque no mundo espiritual, né, a matéria é completamente diferente daqui, né? Então o que acontece a gente fala assim, a matéria é diferente daqui. Aqui um espírito consegue atravessar a parede. No Nosso Lar não consegue, não. No Nosso Lar vai dar de cara com a parede, a matéria é diferente lá. Mas ela foi idealizada. Então o que acontece? O Emmanuel começa a falar para a gente, a visão não é exclusivamente dos olhos, não. E ele traz refletir, é quando eu estou vendo com a minha consciência. Imaginar é quando eu estou vendo com o meu sentimento. Calcular é ver com o raciocínio. Recordar é ver com a memória. Ele começa ampliando o conceito de visão. E eu me lembro de um filme da década de 90, era Amor Além da Vida, um filme do Robin Williams, que quando eu vi a primeira vez eu não gostei do filme porque eu não compreendia os valores da doutrina espírita. Eu vim estudar depois a doutrina espírita. E quando eu estudei a doutrina espírita e revi o filme, eu falei, caramba, a pessoa desencarna. Quando chega lá do outro lado, tem um momento que um espírito está olhando aquele cenário todo que o Robin Williams, o ator,
né, no filme Recém-Desencarnado ele se encontrava, e o espírito vira para ele e fala: pô, muito bonito esse cenário que você criou com a sua imaginação. Falei: gente, então essa coisa de maravilhoso mundo de Bob, esses cenários que às vezes são pintados para a gente através de alguns filmes que a gente acha que é ficção científica, na verdade eles têm um fundamento, sim, tem fundamento. A gente, através da nossa imaginação, a gente vai criando cenários no mundo espiritual. Aí o Emmanuel fala: imaginar é ver com sentimento, calcular, eu estou vendo com o meu raciocínio, recordar, eu estou vendo com a memória. Ele, depois de trazer esse conceito, que é um conceito aqui, que dá é motivo de um estudo só para ele, essas 4 sentenças aqui, por isso mesmo a visão é propriedade vasta e complexa do espírito, que se amplia e se enriquece à medida que poderes e emoções vão desenvolvendo e se aperfeiçoando. E o Emmanuel fala para a gente: ó, quem desejar realizar aquisições psíquicas de clarividência com proveito nos celeiros da vida, começa iluminando o próprio coração. Olha que coisa interessante. A fim de que o entendimento, em se exteriorizando através dos nossos sentidos, nos regenere o mundo interior. Aí vai reajustando a gente ao idealismo e equilibrando-nos os desejos na direção do bem infinito. Conforme a gente começa a se preparar para servir de instrumento, aí as oportunidades começam a aparecer. É simples assim o raciocínio. É igual a gente quando pega uma pessoa para fazer um estágio, para fazer um curso preparatório para alguma coisa, ela está concluindo, você está quase pronto para trabalhar. A pessoa começa a reformar o seu coração, aí começa a vir algumas clarividências para você, e você, num primeiro momento, até orientado pelo Livro dos Médiuns e pelos vários livros que são marcantes para entendimento disso, né? O Livro dos Médiuns, o livro No Invisível, de Leon Denis, Devassando o Invisível, da Dona Ivone Pereira do Amaral, esses livros sobre mediunidade do próprio André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, ou Nos Domínios da Mediunidade, são livros espetaculares para a gente ler e começar a ter essa noção, para quando as coisas começarem a acontecer com a gente, no plano aqui material, a gente começar, foi mais ou menos aquilo ali que eu li, e começar a ter um direcionamento, porque muitas das vezes a gente começa a ter algumas clarividências e começa a sair falando para todo mundo, e os espíritos falam: quando a clarividência aparecer, fica calado, segura aqui o segredo para você mesmo, e interroga mesmo os espíritos, fala: vem cá, se vocês estão permitindo que isso chegue para mim, qual é o objetivo disso? E a partir daí, a gente calado vai tentar ajudar. Quando a gente começa a fazer isso, 1, 2, 3, a gente começa a ganhar a confiança dos espíritos. Agora, quando a gente começa: poxa, sonhei com você, eu tive uma visão assim, assim, assado, e começa a assustar as pessoas porque a gente interpreta mal os sonhos e acaba mexendo com o psicossomático dos outros. Daqui a pouco a pessoa pode achar que tem doença mesmo e acabar materializando uma doença que, na verdade, não era para existir, porque mexeu com o imaginário da pessoa. Fica mais complicado. Então, esse tipo de coisa é bom a gente segurar para a gente. Mas ele fala: quando a gente procura o lado melhor dos acontecimentos, a parte mais nobre das pessoas, a expressão mais útil das coisas, a gente está conquistando preciosos acréscimos da visão espiritual. E a gente começa a ter essas visões de vários trabalhadores juntos vindo para cá, para a Terra, para reformar o planeta. A gente começa a ter visões, sim, de acontecimentos mais duros que a gente vai ser provado em breve. A gente começa a ter algumas visões que a gente, através das orações, e podendo até escolher, selecionar, eleger um grupo muito pequeno, seleto, às vezes uma pessoa ou duas, que você possa compartilhar essas informações, pessoas de preferência que tenham a mesma experiência que a gente vai um ajudando ao outro. Agora, enquanto a gente fica confiado a paixões perturbadoras, o que acontece? Os problemas inquietantes e dolorosos da Terra vai ser a única coisa que a gente vai ver. Agora, quando a gente começa a fazer luz no espírito, a gente pode estar no meio de um caos, mas a gente está vendo o progresso acontecendo no meio daquele caos, entendendo até por que o caos está se desenrolando à nossa vista. E essa capacidade de clarividência ela vai desenvolvendo. Todos enxergam alguma coisa na vida comum, entretanto raros sabem ver. Vamos nos ajudar aos princípios de Jesus, com as necessidades, de amor, de perdão,
e aí a gente vai começar a ver brotar a clarividência mais nobre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.